Fala galera, estamos de volta e vamos continuar aqui nosso projeto, aula 2. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre duas coisinhas, include e require. Ambos servem para você incluir um arquivo dentro de outro, certo? Vamos ver aqui na prática, eu vou te explicando e a gente já vai fazendo. Vamos aqui em aulas, eu vou criar uma nova pasta chamada aula 2 barra index.php. Aqui que eu estou fazendo, eu estou criando uma nova pasta dentro de aulas, aula 2, e já estou criando um arquivo chamado index.php, certo? E aqui dentro desse index, dentro dessa pasta aula 2, eu vou criar um outro arquivo chamado nave.php, para a gente fazer esse teste. O que a gente vai fazer? Vamos dizer que isso aqui é um site ou um sistema onde eu vou ter um navegador, seria aqui na barra de menu superior, certo? Ou lateral, tanto faz, uma barra de menu. Aí, para não ficar muito confuso, um exemplo, essa barra de menu ela vai aparecer em vários arquivos, não só na página inicial, que seria o index, mas também em todas as outras páginas, essa barra de menu vai estar presente. Para eu não ter que escrever o código da barra de menu todas as vezes em todos os arquivos, posso fazer um arquivo separado, no caso aqui nave. Aqui eu estou criando dentro da mesma pasta, mas você poderia criar uma pasta só de arquivos que você utilizaria, entendeu? Pode ser o nave, pode ser o footer, que seria o rodapé, etc. Arquivos que você pode incluir dentro de outros e você organizaria em outra pasta. Isso a gente vai ver mais pra frente depois, beleza? Então, vamos aqui dentro do index, vamos iniciar aqui um arquivo, um código PHP, tá? HTML, perdão. Então aqui abre HTML, o read e o body. Não vou mexer, o nosso intuito não é aprender a mexer em PHP. Então, HTML, então a gente já vai direto aqui pro que interessa, beleza? Vamos ver aqui bem simples, uma página na HTML com um navegador. Aqui seria um conteúdo principal. Com o navegador, beleza? E aqui a gente vai ter um conteúdo principal. Vou colocar aqui só um olá mundo, beleza? Como a gente está aprendendo PHP, eu vou utilizar aqui um conteúdo da outra aula. Eu vou exibir como em PHP, beleza? Então a gente vai abrir aqui a tag PHP, colocar um echo, olá mundo, só pra gente já utilizar o que a gente já vem aprendendo, beleza? Fecha o PHP aqui e aqui embaixo um footer só pra gente concluir, beleza? E vamos criar um outro arquivo aqui chamado footer.php. Certo? Voltamos aqui. Eu fiz um CSS bem básico, aqui bem rápido, só pra gente entender o que está acontecendo. Certo? Então a gente está aqui dentro do primeiro arquivo chamado index.php e a gente está importando aqui, incluindo, né, o navegador e o footer aqui, o rodapé. Então se a gente vir aqui e criar mais dois arquivos,
só pra gente fazer esse teste, vocês entenderem o que a gente fez. Vou criar mais um arquivo aqui que a gente adicionou lá no navegador. É o produtos.php, beleza? E o outro arquivo chamado contato.php. Então vamos vir aqui, só pra gente fazer bem rápido. Aqui eu vou copiar e vir aqui em contato, vou colar. Então aqui um exemplo, se a gente tivesse feito todo esse navegador aqui, certo? E adicionado dentro desse arquivo index. É que aqui eu fiz bem pequeno, não é uma coisa bem pequena, mas dependendo do seu sistema, do seu site, vai ser uma coisa bem grande. Que a gente vai estar importando e reduzindo aqui para ficar mais fácil de entender. O código ficar mais limpo, certo? Então aqui dentro da página contato, eu também estou incluindo o mesmo arquivo nave. E aqui de vez de colocar novo mundo, eu vou colocar aqui página de contato, certo? E aqui no produtos também vou fazer a mesma coisa. E aqui eu vou colocar aqui página de produtos, beleza? Então aqui dentro de cada arquivo eu estou incluindo o mesmo arquivo navegador, o mesmo rodapé. Se eu voltar aqui, ó, tô em home, certo? Tô lá mundo, se eu vim em produtos, a página de produtos. Então eu passei para outra página e estou utilizando o mesmo navegador e o mesmo rodapé. E aqui em contato a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo. Seu cliente, você fez todo um sistema, um site, e seu cliente pede para que você adicione uma nova página que vai precisar vir aqui no menu. Se você fizer em todas as páginas, o navegador, e você precisar alterar qualquer coisa, você tem que vir em arquivo por arquivo e alterar todos. Aqui não, digamos que eu precise alterar, adicionar mais um link aqui. É só vir aqui no arquivo nave e venho e adiciono um novo arquivo. Vou botar aqui novo arquivo, .php, novo, só para teste. Aqui vou adicionar uma nova opção e vai estar em todas as páginas. Se eu vim no home ele já está, se eu vim em produtos ele já está, e em contato ele já está. Entendeu? Agora só pra gente fazer o teste, pra gente concluir essa aula aqui, eu vou voltar em index. Eu tinha comentado com vocês referente ao require. Então ao invés de usar esse include, eu vou usar o require, certo? Ele vai ter a mesma função aqui, ele vai funcionar do mesmo jeito, certo? Ele está incluindo um arquivo porque ele encontrou, beleza. Se ele não encontrar, vou colocar o nome aqui que não existe, tá? Vou colocar aqui só pra... Ele não vai encontrar esse arquivo. O que ele vai fazer? Ele vai retornar index. Perdão. Voltando aqui no index, certo? No arquivo index, que foi onde eu alterei. Ele não está encontrando, tá vendo? Falhou ao abrir o arquivo, certo? Então ele não encontra arquivo, ele retorna o erro. Se ao invés do require eu estivesse usando o include e fizer a mesma coisa, que é colocar um F aqui, ele não vai encontrar. O que vai acontecer? Certo? Ele retorna um erro aqui. O que acontece? Ele retorna o erro, porém ele exibe o resto da página. Diferente do require, que ele dá um erro fatal e não exibe mais nada, tá vendo? Ele não exibe o resto da página. Digamos que você tem um menu aqui ou qualquer um outro tipo de arquivo, ele vai avisar, o arquivo não foi encontrado, porém o resto da página ele vai abrir, a pessoa vai conseguir ir para uma outra página, fazer alguma coisa. Agora já no require, se ele não encontrar esse arquivo, ele dá o erro fatal e não exibe mais nada. Então essa é a diferença, entendeu? Beleza? Eu vou voltar aqui para o include, que é o que é mais utilizado nesses casos. E deixar isso aqui comentado para vocês aí. Beleza? Então é isso. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver, pode comentar aqui que a gente entra em contato, a gente responde, auxiliando no que precisar, beleza? Então, tamo junto, até a próxima. Certo? E aí o que a gente vai fazer? Dentro do index aqui, ao invés de eu programar o footer e o nav, a gente vai substituir. Então eu vou tirar aqui esse footer e vou jogar aqui pra cá, certo? Pra dentro desse arquivo. E o nav eu vou tirar daqui e jogar pra cá. E aqui no index, ao invés de eu escrever, eu vou incluir. E aqui tem duas formas. Eu posso usar dessa forma aqui. Vamos aqui. A gente abrir o PHP, eu posso usar essa mesma tag aqui, certo? Include. E coloco aqui o nav.php, certo? E aqui embaixo, depois vamos dizer que seria todo o conteúdo da página. Depois de todo o conteúdo da página, eu coloco aqui o include footer.php, certo? Sempre lembrando do ponto e vírgula no final. No final de cada linha quando você estiver programando PHP.
pra gente utilizar o que a gente já vem aprendendo também, eu vou comentar aqui as linhas. Vou colocar aqui inclusão de arquivo do navegador. Seria o menu, certo? Aqui o conteúdo da página, certo? E aqui o inclusão de arquivo do footer, rodapé. Beleza? Então é isso. O que eu fiz aqui? Eu criei um arquivo principal, que aqui seria o meu primeiro arquivo, né? O index é sempre o primeiro arquivo. Quando você iniciar um servidor dentro dessa pasta, ele vai procurar sempre esse arquivo index para poder iniciar com uma primeira página home, certo? Então dentro dele eu incluí os arquivos footer e o nav. E aí tem duas formas de fazer isso. Tem usando o include e eu poderia também usar o require, certo? Eu acredito que é assim que fala. Desculpa meu inglês aí, não é dos melhores, mas é isso. E aí da mesma coisa, nav.php. Qual é a diferença, Pedro? A diferença esse include, ele é uma inclusão que não é obrigatória. Um exemplo, quando o navegador for abrir o site, certo? E ele vai procurar esse arquivo nav para poder inserir aqui nessa parte do topo. Se ele não encontrar, nessa questão aqui do include, se ele não encontrar, ele vai simplesmente ignorar e vai continuar o restante da página sem o nav. Agora, se for esse require, ele é obrigatório. Então, é um arquivo que você está dizendo, olha, ele é obrigatório para que o site funcione. Entendeu? Então, é obrigatório você encontrar ele. Se ele não encontrar esse arquivo, ele, ao invés de abrir a página, de carregar o restante da página, ele vai retornar um erro fatal, né, falando que esse arquivo não foi encontrado. Certo? A gente pode testar depois. Eu vou deixar ele aqui comentado por enquanto. E aí, depois a gente faz esse teste. Eu te mostro a diferença de um para o outro na prática. Beleza? Então vamos aqui no navegador. No footer aqui vamos colocar aqui um exemplo, todos os direitos reservados. Só um exemplo, tá? Aula 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar um pouco meu HTML aqui, CSS, eu vou comentando, mas algo bem rápido, só para ficar visível lá na página de uma forma melhor, entendeu? Eu não vou comentar muito o que eu estou fazendo em HTML e CSS porque não é o foco da aula. A gente vai organizar aqui, certo? Eu vou fechar aqui o PHP e vou abrir aqui uma div, e dentro da div eu faço esse echo lá mundo aqui, beleza? Só para organizar um pouco aqui, eu consegui te mostrar melhor lá na página. Opa. Certo? O que eu fiz aqui? Eu separei em sections, né? Aqui lá dentro do footer a gente já vai fazer a section do footer da nave, mas eu separei aqui a section pro lá mundo pra gente fazer as quebras de linha e organizar com o CSS para visualizar melhor lá na página. E aqui dentro do navegador a gente vai criar um menuzinho bem simples e rápido, só para a gente visualizar. Vamos colocar aqui home, produtos e contato. Menuzinho de 3 itens, bem rápido, beleza? E aqui no footer eu já fiz, show. Como eu não fiz CSS ainda, vai estar, deixa eu ver aqui, o servidor ele ainda está ativo na aula 1. Eu vou voltar aqui ele para nossa nova pasta, beleza? cd:/aula 2. Para a gente visualizar lá esse index da pasta aula 2, a gente vai dar um start nessa outra aula, certo? Como a gente está trabalhando aqui, não sei se você já está fazendo já de imediatamente um atrás do outro, se seu servidor ainda estiver ativo e startado lá na pasta aula 1, você dá um Ctrl+C, ele vai cancelar o servidor, vai fechar. E aí esse cd:/aula 2, ele está fazendo o que? Ele está alterando o caminho da pasta. Então eu estava com meu terminal aqui de comando aqui dentro da pasta aula 1 e eu fui para a aula 2, tá certo? E aí aqui eu vou dar um start no servidor novamente na porta 8000. Aqui eu vim aqui agora, tá tudo salvo, certo? Ele já abriu aqui o home, aqui é meu menu, certo? Olá mundo, e todos os direitos reservados aqui é o footer. Deixa eu ver aqui que tem algo de errado. Aqui, ó, repetindo 2 vezes isso. Beleza?
Vou fazer um CSS bem rápido aqui pra gente ajustar isso. Aqui no navegador também a gente vai fazer links pra gente fazer essas outras páginas e você ver como é que vai funcionar esse include. Então vamos fazer um link aqui bem rápido. Esse link do home vai ser para o index.php, certo? Esse produtos, nós vamos criar um arquivo chamado produtos.php e aqui a gente vai criar um arquivo chamado contato.php, beleza? Então aqui são os links do menu. Eu vou criar aqui um arquivo CSS, eu vou criar um passo chamado css/styles.css. Dentro do passo CSS eu tenho um style CSS. Aí aqui dentro da minha página index, eu venho aqui no read e faço o link com o meu CSS. Aqui no VS Code tem vários atalhos. Eu estou utilizando ele como o foco não é HTML e CSS, já pra gente adiantar, beleza? Eu criei style CSS. E tá dentro da pasta CSS, certo? CSS, styles.css. Então eu vou aqui. Certo? Voltamos aqui. Eu fiz um CSS bem básico aqui, bem rápido, só pra gente entender o que está acontecendo. Certo? Então a gente está aqui dentro do primeiro arquivo chamado index.php e a gente está importando aqui, incluindo, né, o navegador e o footer aqui, o rodapé. Se a gente vir aqui e criar mais dois arquivos, só pra gente fazer esse teste, vocês entenderem o que a gente fez, vou criar mais um arquivo aqui que a gente adicionou lá no navegador. É o produtos.php, beleza? E o outro arquivo chamado contato.php. Então vamos vir aqui, só pra gente fazer bem rápido. Aqui eu vou copiar e vir aqui em contato, vou colar. Então aqui um exemplo, se a gente tivesse feito todo esse navegador aqui, certo? E adicionado dentro desse arquivo index. É que aqui eu fiz bem pequeno, não é uma coisa bem pequena, mas dependendo do seu sistema, do seu site, vai ser uma coisa bem grande, que a gente vai estar importando e reduzindo aqui para ficar mais fácil de entender. O código ficar mais limpo, certo? Então aqui dentro da página contato, eu também estou incluindo o mesmo arquivo nave. E aqui de vez em colocar novo mundo, eu vou colocar aqui página de contato, certo? E aqui no produtos, também vou fazer a mesma coisa. E aqui eu vou colocar aqui página de produtos, beleza? Então aqui dentro de cada arquivo, eu estou incluindo no mesmo arquivo navegador, o mesmo rodapé. Se eu voltar aqui, ó, tô em home, certo? Lá mundo, se eu vim em produtos, a página de produtos. Então eu passei para outra página e estou utilizando o mesmo navegador e o mesmo rodapé. E aqui em contato a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo. Lá seu cliente, você fez todo um sistema, um site, e seu cliente pede para que você adicione uma nova página que vai precisar vir aqui no menu. Se você fizer em todas as páginas, o navegador, e você precisar alterar qualquer coisa, você tem que vir em arquivo por arquivo e alterar todos. Aqui não, digamos que eu precise alterar, adicionar mais um link aqui. É só vir aqui no arquivo nave e venho e adiciono um novo arquivo. Vou botar aqui novo arquivo, .php, novo, só para teste. Aqui vou adicionar uma nova opção e vai estar em todas as páginas. Eu vim no home, ele já está, eu vim em produtos, ele já está, e em contato ele já está. Entendeu? Agora só pra gente fazer o teste, pra gente concluir essa aula aqui, eu vou voltar em index. Eu tinha comentado com vocês referente ao require. Então ao invés de usar esse include, eu vou usar o require, certo? Ele vai ter a mesma função aqui, ele vai funcionar do mesmo jeito, certo? Ele tá incluindo no arquivo porque ele encontrou, beleza. Se ele não encontrar, vou colocar um nome aqui que não existe, tá? Porque eu aqui só pra... Ele não vai encontrar esse arquivo. O que ele vai fazer? Ele vai retornar... Perdão. Voltando aqui no index, certo? No arquivo index, que foi onde eu alterei. Ele não tá encontrando, tá vendo? Falhou ao abrir o arquivo, certo? Então ele não encontra o arquivo, ele retorna o erro. Se ao invés do require eu estivesse usando o include e fizer a mesma coisa, que é colocar um F aqui, ele não vai encontrar. O que vai acontecer?
retorna o erro, porém ele exibe o resto da página. Diferente do require, que ele dá um erro fatal e não exibe mais nada, tá vendo? Ele não exibe o resto da página. Digamos que você tem um menu aqui ou qualquer um outro tipo de arquivo, ele vai avisar, o arquivo não foi encontrado, porém o resto da página ele vai abrir, a pessoa vai conseguir ir para uma outra página, fazer alguma coisa. Agora já no require, se ele não encontrar esse arquivo, ele dá o erro fatal e não exibe mais nada. Então essa é a diferença, entendeu? Beleza? Eu vou voltar aqui pro include, que é o que é mais utilizado nesses casos. E deixar isso aqui comentado para vocês aí. Beleza? Então é isso. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver, pode comentar aqui que a gente entra em contato, a gente responde, auxilia no que precisar, beleza? Então, tamo junto. Até a próxima.